Ok. Ok, Bel. Amém, queridos? Então vamos lá, primeiro livro de Crônicas, capítulo 4, os versículos 9 e 10. Vai dizer assim: Jabes foi o homem mais respeitado de sua família. Sua mãe lhe deu o nome de Jabes, dizendo: Com muitas dores o dei à luz. Jabes orou ao Deus de Israel: Abençoa-me e aumenta as minhas terras, que a tua mão esteja comigo, guardando-me de males e livrando-me de dores. E Deus atendeu o seu pedido. Glória a Deus. Queridas, essa palavra aqui, ela tem um tema, ela vai falar sobre a vida de Jabes, e eu queria compartilhar com vocês o tema dessa palavra que é conquistando os meus territórios não alcançados. E nessa tarde, Deus ele tem uma conquista territorial para cada uma de nós que estamos aqui, né? E que o propósito do Senhor para as nossas vidas seja que esses territórios venham alcançar não somente as nossas vidas, mas aquelas vidas as quais o Senhor há de colocar no nosso caminho dentro desse propósito deles. E, queridos, quando a gente fala a respeito da vida de Jabes, nós vamos ver que Jabes foi um homem que ele carregava uma sentença junto com ele. E que sentença era essa? Era a sentença do nome dele. A Bíblia vai dizer aqui que Jabes ele foi o homem mais respeitado de sua família. E é interessante quando a gente inicia aqui essa palavra, a gente vai ver que existe uma continuidade aqui quando a gente começa o livro de Primeira Crônicas. A gente vai ver que Crônicas é um livro de genealogia, sobretudo ali nos primeiros capítulos, e a gente vai ver que existe toda uma sequência, né? De pais que geraram seus filhos, e dos filhos vieram os netos, os bisnetos, taranetos, enfim. Então, do capítulo 1 até o capítulo 4, versículo 8, a gente encontra tudo muito comum, tudo muito repetitivo ali. Então, são descendências, são gerações que vão vindo umas após outras. Mas, queridos, existe um homem que interrompe a história através da vida dele, através do exemplo dele. Por que houve essa interrupção na história? Então, o autor de Crônicas, ele está ali escrevendo, está escrevendo, e de repente ele se depara com um homem cuja história valia a pena. Bel. Isabel. Isabel ficou mudo. Meu Deus, o que está acontecendo hoje com o Zoom? Senhor, toma conta. Isabel. Eu acho que ela saiu. Voltou aqui, Glória a Deus. voltou a conexão. Então, volta aí o seu Amém? ponto de partida. Amém. Ouviu até onde, Lu? Onde que parou? Ok. Então, o Senhor vem contando a respeito da genealogia e ele para em Jabes. Ah, sim, sim. É só para eu saber que até onde foi a conexão. Aí, queridos, nós vamos ver que a história de Jabes ela interrompe a sequência das genealogias. E por que houve essa interrupção? A Bíblia fala que Jabes ele teve uma história que ela valeria a pena ser contada, porque essa história impactaria toda uma geração que viria após ele e chegaria até nós. E a Bíblia vai dizer que essa história, ela teve a intervenção Oh, Jesus, tem misericórdia. do próprio Deus. A Bíblia vai dizer, de todos os irmãos dele. E ele não foi o mais ilustre, o mais respeitado à toa. A palavra do Senhor vai dizer que ele faz uma oração. E a oração de Jabes, ela fala com todos nós, né? O que ele vai falar nessa oração aqui dele? Ele vai falar, tomara que tu me abençoes. A Bíblia vai dizer, Jabes orou ao Deus de Israel. Abençoa-me e aumenta as minhas terras, que a tua mão esteja comigo, guardando-me de males e livrando-me de dores. E Deus atendeu o seu pedido. Queridos, uma história que inicia de forma trágica, mas que ela tem um fim glorioso para a glória do Senhor. E a Bíblia vai dizer
que Jabes, ele foi ilustre, foi o mais honrado contra toda e qualquer circunstância. A Bíblia vai dizer que quando Jabes nasce, ele induziu muitas dores, o nascimento dele trouxe muitas dores à sua mãe, a ponto dela colocar esse nome nele. A Bíblia fala que a mãe dele sofreu muito para ter Jabes, a gente não sabe se esse sofrimento levou ao óbito dela ou não, mas a gente sabe que foi uma gravidez muito sofrida, né? Um nascimento muito sofrido. E no momento do parto que ele nasce, diante daquela dor, diante daquele sofrimento, ela vai colocar o nome do filho dela de Jabes, porque ela vai dizer assim, porque com muitas dores eu o dei à luz. E Jabes, ele recebe aquele nome como uma sentença. Jabes significa aquele que provoca dor em alguém. E quando a gente fala de nome, né, a gente vai ver que todo nome tem uma história, né? Aí eu queria perguntar a vocês, só para vocês sinalizarem com a mão, quem aqui conhece a história do seu nome? Vocês conhecem a história do nome de vocês? Eu acho que se eu perguntar a cada uma de vocês que estão aí, vocês conhecem a história do nome de vocês? Vocês vão dizer que sim, porque a gente cresce ouvindo a nossa mãe contar a história do nosso nome, né? Olha, eu, por exemplo, quem escolheu o meu nome foi meu pai, ele gostava desse nome, colocou o meu nome. E é muito interessante que eu meditando sobre essa palavra, eu lembrava do nome da minha irmã. Minha irmã, ela se chama Aline. E mamãe, quando estava grávida da minha irmã, ela tinha proposto o nome, ela queria que minha irmã se chamasse Ana Carolina, e não, a primeira filha, quando minha mãe estava grávida da primeira filha que ela perde, e aquela filha se chamaria Gisele, retomando aqui a história, se chamaria Gisele, e ela trabalhava numa loja lá no Rio, Bom Sucesso, e tinha uma senhora que sempre ia ali na loja, e aquela senhora ali, ela falou com minha mãe, coloca o nome da sua filha de Aline, porque ela vai ser muito inteligente e ela vai trazer muita felicidade para vocês. E aí minha mãe falou assim, olha, dona Aline, e essa senhora se chamava Aline também, e minha mãe falou assim, olha, dona Aline, eu não vou prometer à senhora que eu vou colocar o nome dessa filha aqui de Aline, porque ela já tem um nome, vai ser Gisele. E essa senhora falava com minha mãe, olha, mas você vai gerar novamente. E quando você tiver a sua próxima filha, coloque o nome da filha dela, o nome da sua filha de Aline, porque ela vai ser muito inteligente, vai te trazer muita felicidade. E assim foi, minha mãe perde a primeira filha, que foi a Gisele, e engravida de novo, né? E ali o exame apontava que minha mãe geraria um menino, mas enfim, era uma menina. E quando o meu pai vai, né, pergunta à minha mãe o nome para poder registrar o nome da minha irmã, minha mãe fala assim, olha, vai ser Ana Carolina, Ana ou Maria Carolina. E quando minha mãe fala esse nome com o meu pai, ela lembra, fala assim, não pode, precisa ser Aline, porque eu prometi a dona Aline, na época ela já havia até falecido, que o nome da minha filha vai ser Aline. E realmente a minha irmã nasce, né, e se chamou Aline por conta dessa promessa. O nome dela teve uma história. E é interessante que eu cresci ouvindo a minha mãe falar desse nome, né, da história do nome da minha irmã. Porque todo nome, né, quando o pai ou a mãe coloca, vai carregar ali uma história. E essa história, ela é repetida muitas vezes. Quantas vezes eu ouvi minha mãe falando a respeito da história do nome da minha irmã? Então, se ela encontrasse com uma amiga, se fosse numa reunião de família, onde ela estivesse, aquela história ali era repetida, apresentando a história do nome da minha irmã. E onde que a gente quer chegar com isso aqui? Né? Vamos imaginar o peso que Jabes ele carrega nos ombros dele, queridos. Vamos dizer que a mãe de Jabes sobreviveu àquele parto sofrido. Queridos, imagina Jabes em toda reunião familiar, tendo a história do nome dele sendo lembrada. Ele foi marcado como alguém que gerou dor na sua mãe, como aquele que provocava dor em alguém. Imagine que Jabes, aonde ele passava, seja na vizinhança, brincando com os colegas, e as pessoas perguntavam, Jabes, por que você tem esse nome? Aquele que traz sofrimento a alguém. Ele dizia assim, é porque a minha mãe sofreu para me dar a luz, então Jabes ele foi gerado em meu sofrimento. Só que a Bíblia fala que Jabes ele não se conforma com aquele nome de sofrimento. Jabes ele se levanta na geração dele e faz uma oração ao Deus de Israel. Naquela oração
ali, ele fala, Senhor, mão seja comigo, guardando-me de males e livrando-me de dores, e Deus atendeu o seu pedido. E a Bíblia fala que quando Deus atende o seu pedido, Deus, ele traz à existência a história que ele já havia escrito para Jabes no mundo espiritual. E Deus, ele faz daquele que gerava dor em alguém, daquele que carregava um peso de sofrimento, de tantas situações que traziam traumas na vida daquele homem, Deus, ele escreve uma nova história que mereceu ser contada. E, queridos, quando a gente fala a respeito de história, quando a gente fala a respeito de domínio territorial, nós vamos ver que na nossa vida, nós vamos ter dois caminhos a serem seguidos aí. Queridos, o primeiro caminho é o caminho das sentenças que nós recebemos ao longo da vida. Eu não sei, né, quem vai estar aqui ouvindo e que precisa, né, ouvir essa palavra aí, debaixo desse propósito aqui, que foi na vida de Jabes. Eu creio que todas nós, queridas, todas nós, de alguma forma, nós fomos sentenciadas. Jabes, ele foi sentenciado pela própria mãe dele, que era alguém que induzia sofrimento a alguém. E aquela sentença, ela perdurou diante das pessoas com as quais Jabes encontrava, diante daquelas pessoas que eu imagino que a mãe dele encontrasse, e a história dele era uma história de dor, uma história de sofrimento, né? O nome de Jabes tinha uma história, e aquela história não era boa, era uma história de dor, era uma história que trazia humilhação para ele, aquele que levou a mãe dele a sofrer muito. E aí, queridos, quando a gente se depara com essa sentença na vida de Jabes, e a gente olha para a nossa vida e transporta a nossa vida para esse texto aqui, que a gente pergunte ao Espírito Santo, que ele venha trazer à nossa memória, quantas sentenças nós temos carregado na nossa alma até aqui. Queridos, pode ser que a sua sentença, ela seja de alguém que foi infeliz num casamento. Pode ser que a sentença que você carregue seja a sentença da esterilidade, aquela que casou e não conseguiu ter filhos. Pode ser que a sua sentença seja a mãe do filho que se desviou e se encontra nas drogas. Pode ser que a sua sentença seja do marido que ainda não pertence ao Senhor. Ou pode ser que a sua sentença seja uma sentença de acusação. Pode ser que lá no passado você tenha caído, pode ser que no passado você tenha errado e a sua sentença, ela tenha sido daquela que errou, daquela que caiu, daquela que se desviou do seu propósito, daquela que abandonou o seu ministério. Mas, queridas, o que o Espírito Santo, ele fala conosco nessa tarde, aleluia, que nós servimos ao Deus que escreve novas histórias, não importa quantas sentenças nós temos recebido pelo inimigo ou pelas pessoas que estão ao nosso redor. E, queridos, quando nós falamos a respeito de conquistas territoriais, nós falamos que nós teremos dois caminhos aqui diante de territórios a serem conquistados. O primeiro nós falamos aqui, o Espírito Santo tem falado, das sentenças que carregamos, das sentenças que são pronunciadas pelas pessoas, ou pelo próprio inimigo, e que trazem amargura, trazem sofrimento, trazem peso à nossa alma. Existe o caminho dessa sentença. Mas, por um outro lado, existe o caminho da história que o Senhor escreveu a nosso respeito, da sentença que Deus, o justo juiz, ele sentenciou no mundo espiritual, que ele determinou a meu seu respeito. E essa sentença aqui, essa história que ele escreveu, que ele determinou, ela se encontra lá no Salmo 139. O Salmo 139, e é um texto que ele mexe muito comigo, o Salmo 139, ele vai dizer lá no verso 14, no verso 16, aliás, olha só, queridos, o que ele fala aqui, Salmo 139, no verso 16, os teus olhos viram o meu embrião, todos os dias determinados para mim foram escritos no teu livro antes qualquer dele existir. Então, queridos, quando Deus, ele nos gera, quando ele nos coloca lá no ventre da nossa mãe, né, quando ele gera Isabel, gera Luciana, gera, né, a pastora Luciana, a apóstola Angélica, quando ele gera cada uma de nós que estamos aqui, Deus, ele escreveu a nossa história no mundo espiritual.
ele escreveu cada dia que nós iríamos viver para a glória dele. E esses dias, apesar de muitos caminhos em que nós enfrentaríamos dor, sofrimento, lutas, adversidades, porque as dores, elas fazem parte também dessa história, porque elas contribuem para o propósito do Senhor nas nossas vidas, para que ele seja estabelecido. Queridos, Deus, ele coloca diante de nós territórios a serem alcançados. Deus, ele sabe exatamente o início e o fim do nosso território. Ele conhece o primeiro e o último dos nossos dias. Ele sabe a altura, a largura, a dimensão, a profundidade do território que ele tem para cada um de nós, queridos. E quando a gente fala de território, a gente fala de mundo espiritual. A gente fala de territórios nas regiões celestes que precisam ser alcançados. Se essa conquista territorial que ela inicia no mundo espiritual, ela é trazida à realidade aqui nessa terra através da sua vida ministerial com Cristo, através das suas emoções, através da sua vida relacional, através do seu trabalho, através da sua família, da sua saúde, onde você estiver. E, queridos, quando o Senhor, ele projeta, né, Deus não tem sonhos, ele tem propósitos muito bem estabelecidos para cada um de nós, o Senhor, ele coloca o limite, e esse limite, ele visualiza ali no mundo espiritual, ele fala assim, a minha filha, ela vai chegar lá. A minha filha, ela vai até ali, a minha filha vai ter esse poder de alcance, a minha filha, ela vai fazer essa totalidade de obras que eu quero que ela realize em meu nome, eu quero que ela tenha esse nível de profundidade comigo, eu quero que ela tenha esse nível de intimidade, eu quero que ela alcance essa quantidade de almas por meu nome. E aí, queridos, Deus, ele estabelece, quando ele te gera os seus territórios, eles são gerados juntamente com você. E, querido, só que quando a gente vem a esse mundo que a gente nasce, as sentenças, elas começam a querer limitar o nosso território. Então, que nessa tarde, a gente possa ter muito claramente dentro de nós o que o Espírito Santo quer falar, diante de uma conquista territorial, seja a nível do seu espírito, da sua alma, ou diante da sua família, diante de onde o Senhor te posicionou, onde o Senhor te colocou para estar. Queridos, existem dois caminhos. Existe o caminho das sentenças liberadas contra as nossas vidas e existe o caminho do projeto estabelecido do Senhor para a conquista territorial. E nesses dois caminhos, queridos, nós vamos ver que as sentenças que são contra nós, elas são limitadoras territoriais, ou seja, as sentenças que são liberadas, elas vão dizer exatamente, se você uma mulher que se casou e não pode dar luz, você está fadada à esterilidade. Se você é uma mulher que tentou um relacionamento, tentou um casamento e viu seu sonho destruído, você está fadada até o final a ser infeliz na sua vida sentimental. Se você é alguém que lá atrás abandonou o seu ministério, você é indigna de conquistar esse território ministerial, porque para você não tem mais jeito. Queridos, sentenças pronunciadas por Satanás contra as nossas vidas são limitadoras do nosso território. Por isso que tem vidas que elas tentam recomeçar, elas tentam reiniciar, e de repente elas encontram uma barreira e elas não conseguem avançar, porque existem sentenças que não foram quebradas no mundo espiritual. E, queridos, mas existe um outro caminho, que é o caminho perfeito, e a Bíblia vai falar isso, que a vontade do Senhor, ela é boa, perfeita e agradável, e esse caminho da história escrita pelo Senhor para as nossas vidas, no livro dele, lá no Salmo 139, ela determina a nossa expansão territorial. Então, uma sentença que é proferida contra nós, ela limita o nosso território. A palavra que sai da boca do Senhor e que foi ali determinada no projeto para nós, dele para as nossas vidas, ela é aquela que faz com que nós alcancemos os territórios que ainda não foram alcançados. E aí, queridos, quando eu leio sobre isso, Jabes, ele foi um homem que ele se posiciona. Ele teve um fator limitante sobre a vida dele, que era o seu nome. Jabes, ele era um homem que tinha uma sentença de sofrimento, e eu creio que essa sentença ela o acompanhava em todas as áreas da vida dele. Talvez Jabes lá no íntimo dele. Imagina uma criança, né? A gente, quando é criança, tudo se agiganta dentro da gente, né? Então, os sentimentos, os pensamentos, as palavras que falam contra a gente,
elas exercem um impacto muito maior sobre as nossas vidas, né? Pode ser que se você hoje receba uma sentença contrária, né? Você tem sua intimidade com o Senhor, você tem sabedoria na palavra, você é uma mulher madura, pode ser que essa sentença provoca um efeito negativo em você, mas talvez não tão grande assim. Mas imagine, queridos, uma sentença é lançada sobre uma criança, imagine o nível de estrago emocional que foi ali colocado sobre aquela criança ali, ele cresce com aquele sentimento ali, e só que ele decide abandonar essa sentença, né? Eu penso que Jabes, ele chega um dia e fala assim, eu não aceito mais essa sentença de dor e sofrimento sobre a minha vida, eu quero ampliar os meus territórios. Ele reconhece que para que houvesse uma amplitude territorial, ele precisava da bênção do Senhor. E assim que Jabes olha, ele fala assim, Senhor, tomara, Senhor, eu posso ter uma sentença de dor, eu posso ter uma sentença de sofrimento, mas, Senhor, a partir de hoje eu quero a tua bênção sobre mim. Bênção significa o favor divino. Queridos, não há como expandir territorialmente se o favor, se a graça divina não estiver sobre nós. E a gente, quando fala a respeito de favor, a gente fala de graça. Né? Quando a gente fala assim, olha, eu vendi algo para alguém, significa que aquela pessoa fez por merecer, ela comprou, né? Ela fez através ali, ou de um serviço que ela prestou, ou do dinheiro que ela deu em troca, e você fez algo por ela. Mas, queridos, quando a gente fala de favor, a gente fala independente de merecer, né? Independente de a pessoa ela ter feito por si mesma para conquistar aquilo. E quando o Jabes fala assim, Senhor, abençoa-me, Senhor. Ele fala assim, Senhor, eu quero um favor que não está em mim, Senhor. Eu quero uma liberação no mundo espiritual que eu não tenho condições de gerar em mim mesmo. E ele fala assim, Senhor, tomara que o Senhor abençoe e conquiste e amplie os meus territórios. Então, ali, queridos, o que Jabes estava declarando no mundo espiritual? Ele declarava com aquela oração a seguinte questão, queridos. Ele disse assim, Senhor, se o Senhor me deu o teu favor, eu vou conquistar cada um dos teus territórios que o Senhor projetou para que eu conquistasse. Lembra da sua casa, quando você sonhou com a sua casa, e você foi diante de um arquiteto ali, você pediu que ele fizesse uma planta, e o arquiteto, quando ele faz aquela planta ali, ele determina os limites do seu território, ele determina a posição de cada cômodo, ele determina a geografia, ele determina tudo, queridos. Foi em cada detalhe que o Senhor planejou o seu território. Foi em cada detalhe, foi em cada dimensão, foi em cada estrutura que ele determinou. E Jabes, quando fala Senhor, que o Senhor amplie o meu território, que o Senhor alargue, amplie as minhas fronteiras, ele vai dizer, Senhor, se eu tiver a tua bênção, se eu tiver a tua liberação no mundo espiritual, assim como o pai, quando você vai sair, quando você ainda estava sob o lar do seu pai, da sua mãe, você diz assim, pai, eu estou indo, mãe, estou indo, me dá a tua bênção. E é como se Jabes falasse para o Senhor, Senhor, eu quero alcançar os meus territórios, mas eu preciso da tua bênção. Porque se o Senhor me der a sua bênção, eu não vou parar, Senhor. Se o Senhor me der a tua bênção, eu vou alcançar. E, minhas amadas, a gente vai ver esse favor sobre a vida de Jabes. Ele vai dizer assim, Senhor, aumenta as minhas terras, e que a tua mão esteja comigo, guardando-me de males e livrando-me de dores. E Deus atendeu o seu pedido. Jabes, ele se torna o mais respeitado, Jabes se torna o mais ilustre, Jabes, ele conquista, mas vamos ver que o Senhor, ele fez conosco aquilo que ele faz com Jabes. E esse relato, a gente vai ver essa verdade aqui, né, os Jabes da nossa geração, Jabes com sentenças dadas, com sentenças da alma, mas que tiveram, né, o poder de terem suas histórias mudadas. A gente vai ver lá no livro de Paulo, capítulo 2, Colossenses capítulo 2, o versículo 14. Eu vou abrir aqui, nós podemos ler Colossenses capítulo 2, versículo 14.
Vamos lá, versículo 14. A partir do 13. Quando vocês estavam mortos em pecados e na incircuncisão da sua carne, Deus os vivificou com Cristo. Ele nos perdoou todas as transgressões e cancelou a escrita de dívida que consistia em ordenanças e que nos era contrária. Ele a removeu, pregando-a na cruz, e tendo despojado os poderes e as autoridades, fez deles um espetáculo público, triunfando sobre eles na cruz. Vou ler novamente o 14. E cancelou a escrita de dívida, ele nos perdoou todas as transgressões e cancelou a escrita de dívida, que consistia em ordenanças e que nos era contrária. Ele a removeu, pregando-a na cruz, e tendo despojado os poderes e as autoridades, fez deles um espetáculo público, triunfando sobre eles na cruz. E o que, minhas amadas, a palavra do Senhor, ela vai falar conosco a respeito desse texto, que havia uma sentença que era contra cada uma de nós. Havia uma sentença. E essa sentença aqui era a lei. O que a lei determinava? Se você pecou, você vai morrer. Então, para todo pecado cometido, então, se qualquer uma de nós, se nós pecássemos lá na época da lei, o pecado gerava morte. E a morte era uma sentença, a interrupção dessa conquista territorial, de tudo aquilo que Deus ele havia preparado para que nós vivêssemos. E aí, queridos, todos nós viemos ao mundo debaixo dessa sentença. Então, como já foi falado no início, quantas sentenças Satanás ele colocou sobre nós? A Bíblia fala que a gente foi gerado debaixo do pecado, o pecado concebeu a nossa mãe, e fomos gerados debaixo desse pecado. Através desse pecado havia uma separação que não permitia que nós conquistássemos todo o território que o Senhor alcançou para nós, que o Senhor já havia projetado. E o pecado gerou essa sentença de pecado, essa sentença de morte, essa sentença de limitação territorial. E como ele vai se manifestar nas nossas vidas, como nós já falamos, né, quando nós pecamos e vivemos debaixo de um pecado não confessado, vivemos debaixo de uma culpa, embora tenhamos confessado, nos arrependido, tentando viver uma nova vida, mas a culpa, as lembranças continuam ali gerando dores. E às vezes essa sentença veio do pecado que alguém cometeu contra nós. Às vezes você está com sua vida no altar, vivendo em santidade, exercendo seu ministério diante do Senhor, mas uma pessoa pecou contra você, ela transgrediu a lei, ela cometeu o pecado, e ela gerou morte na sua vida, às vezes nas suas emoções. Senhor, alguém fez comigo aquilo que eu não merecia. Senhor, alguém está colocando meu nome nas rodas de conversas e pronunciando sentenças de derrota contra a minha vida. Queridos, e a Bíblia vai dizer que, muito embora sentenças haviam contra nós, através do pecado, seja o pecado que nós cometemos, seja o pecado original, aqueles que herdamos de Adão, lá desde o Éden, e seja os pecados que as outras pessoas cometeram contra nós, que nos sentenciaram. Aleluia, a Bíblia vai dizer lá em Colossenses 2, capítulo 14, que Jesus, ele cancelou a escrita de dívida que era contra nós, aleluia, que consistia em ordenanças e que nos era contrária. Ele a removeu pregando-a na cruz e tendo despojado os poderes, as autoridades, fez dele um espetáculo público, triunfando sobre eles na cruz. Jabes tinha uma sentença, aquele que gera dores em alguém. A vida de Jabes exalava dor, exalava sofrimento. Nós tínhamos uma sentença que era contra nós. O pecado gera transgressão, a transgressão gera atuação, uma atuação maligna de um espírito contrário que de alguma forma tenta oprimir aquela pessoa ali que está tentando ali servir a Deus, que está ali no seu propósito, tentando conquistar o território. Mas, minhas amadas, a Bíblia, a palavra do Senhor vai nos dizer que Jesus, ele cancelou, ele riscou, ele rasgou a cédula. Então, se Satanás, ele até hoje, ele tem tentado lançar uma sentença que é limitadora do nosso território. Você é indigna, você é incapaz, olha as suas circunstâncias, olha as circunstâncias de onde você veio.
olha o que você cometeu no passado, olha a sua condição, olha esse diagnóstico médico. Queridos, o Espírito Santo está falando aqui, essa tarde, com alguém que recebeu um diagnóstico, queridos, o diagnóstico não foi bom. E talvez você tenha olhado, Satanás, ele tem te acordado na madrugada e dito, olha, o seu território vai até aqui, porque existe uma sentença que foi liberada contra você. A palavra que o Espírito Santo, aleluia, ele libera para a tua vida. A palavra que ele libera para a minha vida, a palavra que ele libera para as nossas vidas é que Jesus, ele já riscou a cédula. Queridos, quando Jesus, ele morre na cruz, ele cancela os efeitos da lei que nos eram contrários, porque se pecamos, ele já pagou o preço do nosso pecado. Se alguém pecou contra nós através do perdão que nós liberamos contra os nossos ofensores, queridos, a cura do Senhor, ela vem. A bênção, a totalidade da promessa, a conquista do território, ela vem sobre nós. E, queridos, hoje nós nos colocamos diante de dois caminhos. Jabes, ele estava diante da sentença que lhe era contrária, mas ele optou pela conquista da bênção do Senhor, que determinava o avanço territorial, a conquista de territórios não alcançados por ele. Ele alcança aqueles territórios e ele se torna o mais ilustre de todos os irmãos. E queridas, quando Deus, ele nos aponta essa palavra, ele diz, olha, hoje eu coloco dois caminhos diante de você. Ou nós tomamos posse dessas sentenças que não são contrárias, do diagnóstico do médico, de uma esterilidade, de um casamento desfeito, de um ministério que se encontra apagado, de propósitos que são as portas para se cumprir, mas o medo, a ansiedade tem tentado impedir, ou nós vamos para o caminho de Colossenses 2,14, e a Bíblia fala que quando Jesus, ele cancela o escrito de dívida, ele despoja os principados, ele despoja as potestades, e ele faz deles um espetáculo público, e a história, ela nos conta isso, que quando os reis, eles alcançavam vitória, eles ali na celebração da sua vitória, ela acontecia de modo público. Ele pegava aqueles reis que eles matavam, aqueles reis ali do território que era conquistado, e fazia deles um espetáculo público. Eles arrastavam os corpos daqueles reis publicamente e dizia assim, ó, o domínio é meu, né? Ele simbolizava, aquele ato simbolizava, olha, o meu domínio chegou sobre esse lugar, porque esses reis foram despojados, porque esses reis caíram por terra, eles foram destronados do seu território. E na sua vida, minha amada, não é diferente. Quando Jesus, ele morre na cruz por mim e por você, ele destrona os principados que tomaram posse do território que é do Senhor para você. Deus, ele tem um casamento abençoado para a sua vida, ele tem um esposo abençoado, ele tem um ministério frutífero, próspero. Deus, ele tem uma saúde restaurada para você. Deus, ele tem uma vida com propósito, de alguém que não vai apenas ser curada, mas vai ser usada para curar outras mulheres, que vai ser usada para curar outras vidas. E quando nós optamos por esse caminho, Senhor, eu quero o caminho da cruz, eu quero o caminho da conquista territorial. O Senhor vem, queridos, ele destrona os principados, ele destrói as potestades, porque eles passam a habitar no nosso território de maneira ilegal, porque Cristo, ele já desapropriou essas opressões malignas, essas situações, essas sentenças. Jesus, ele já desapropria na cruz para que nós viéssemos a tomar posse, né? Então, Luciana, quando você pisar na Espanha, pastora Luciana, no mundo espiritual, em nome de Jesus, brade com a tua boca, Efésios 2,14, Jesus, ele já cancelou a escrita de dívida, ele já despojou os principados, as potestades dessa nação e triunfou sobre eles publicamente. É assim que Deus vai fazer naquela nação através do propósito. Minha amada, quando você chegar no seu trabalho, quando você chegar na tua igreja, quando você chegar no seu lar, se você não estiver dentro do seu lar, quando se levantar aquela situação contra a sua vida e Satanás quiser te lembrar das suas dores, profetiza sobre a sua vida, Efésios 2,14. A celebração da conquista territorial está chegando sobre a sua vida. Jesus, ele vai aí
pegar, arrastar esses inimigos que estão tentando tomar posse do seu território, queridos, através da dúvida, através do medo, da ansiedade, e ele vai os expor publicamente, e ele vai dizer, aqui vai a minha filha, que é uma desbravadora de territórios, aqui vai a minha filha que está debaixo da minha bênção, e querida, você vai ser imparável em nome de Jesus, minha amada, você vai ser imparável em nome de Jesus, porque a bênção do Senhor está sobre você. Só que a Bíblia, ela vai falar algo conosco. Como conquistar territórios assim como Jabes conquistou. Marcos 11, 24. Tudo que pedires em oração, crendo que já recebestes, que assim vos será feito. Aleluia. Sabe por que às vezes nós não tomamos posse dessa palavra? Sabe por que muitas das vezes nós trocamos o projeto da conquista territorial pelas sentenças do adversário? Porque nós não conseguimos visualizar com os olhos da fé essa conquista. Hoje, se você pede a Deus por um filho, mas você continua se enxergando no mundo espiritual como alguém que é estéril, o seu território está sentenciado. Se você pede ao Senhor para expandir o seu território ministerial, o seu ministério, mas você se apega às acusações do passado, você se apega aos olhos de dúvida daqueles que estão ao seu redor e que não acreditam no teu chamado, o seu território está sentenciado a não avançar. E é por isso que Jesus fala, olha, aquilo que vocês pediram, vocês precisam visualizar, vocês precisam crer que já alcançaram. Pense em você, quando você sai para caminhar e você, antes de colocar os pés para fora de casa e percorrer um território, o seu cérebro já fez o trajeto todo. Ele sabe exatamente o quanto de energia você precisa despender ali para poder fazer aquela caminhada, ele sabe quais os músculos ele vai precisar ativar para poder chegar até aqui, ali, ele sabe exatamente cada passo que você precisa dar para você chegar até o final ali daquele caminho. E se você determina dentro de você, Senhor, eu quero conquistar o território que o Senhor tem para mim, você precisa, antes de tudo, visualizar esse território com os olhos da fé. E quando nós visualizamos assim como Jabes, Senhor, amplie os meus termos, e que a tua mão esteja sobre mim, e que o Senhor guarde-me do mal e livra-me de dores. E quando Jabes, ele fala, Senhor, me livra das dores, Jabes sabia que ele tinha um nome que remetia à dor. Ele sabia que em muita parte desse percurso que ele teria que trilhar ali, ele enfrentaria processos dolorosos. Então, a oração dele não é, Senhor, eu estou imaginando aqui que eu não vou passar por dores, não. Ele quer dizer aqui, queridas, no mundo espiritual, Senhor, que apesar das dores, eu avance no meu território. Senhor, que apesar das dores, eu possa seguir em frente, que a dor, ela não seja um limitador da tua promessa sobre a minha vida. Queridos, essa é a palavra do Espírito Santo para a sua vida. Seja como Jabes, e que se a sua visão agora, ela se encontra embaçada, Jabes, ele clama a Deus, que a tua mão esteja sobre mim. Queridos, quando você às vezes está com a sua vista embaçada, você acabou de acordar, e às vezes se alguma coisa atrapalhando a sua vista, você vai para a pia do seu banheiro e você usa as suas mãos ali para lavar, com aquela água ali, lavar a sua visão. Então, se a sua visão, ela pela tristeza, pela luta, pela ansiedade, se ela se encontra embaçada essa noite, que você faça como Jabes, Senhor, que as tuas mãos, elas lavem através do teu Espírito Santo, elas lavem a minha visão, elas tirem todo o embaçamento, para que eu consiga visualizar o território que o Senhor tem para mim. Amém, queridas? Eu sinto de orar com você nessa hora, antes de passar para a Lu, para a pastora Luciana, eu vou... Pode orar, viu? Amém, glória a Deus, glória a Deus. Senhor, Deus e Pai, nós nos colocamos, ó Deus, aqui nessa hora. Ô Senhor, e nós te agradecemos, ó Deus, porque antes de nós sermos geradas no ventre da nossa mãe, Senhor, o Senhor já escrevia a nossa história, Pai. E essa história, Senhor, ela valeria a pena ser contada. Senhor, Jabes, ele foi um homem que ele interrompeu, a história dele interrompe a sequência das genealogias, porque ele viveu uma história que valeu a pena ser contada. Aleluia. Pai, quando o Senhor olha para cada uma de nós, Senhor,
O Senhor não olha para um território destruído, o Senhor não olha, Senhor, para um território limitado. Senhor, o Senhor olha para o nosso território em toda a sua extensão. Senhor, com toda a profundidade, largura, altura, toda a dimensão que o Senhor projetou para que esse território tivesse antes que ele fosse alcançado por nossos pés para a tua glória. Senhor, e por isso nós te pedimos em nome de Jesus, traz a realidade da cruz, ó Deus, para os nossos corações nessa tarde. Senhor, aquelas sentenças, ó Deus, que Satanás, ó Deus, colocou, Pai, sobre os nossos ombros. Senhor, as sentenças limitadoras de território. As sentenças, ó Deus, que são verdadeiros impedimentos que nos impedem de avançar na dimensão do território que o Senhor tem para nós, que nessa hora elas caiam por terra em nome de Jesus. Senhor, que se existe impedimento em nós, que o Senhor nos aponte, nos perdoe. Senhor, que o Senhor gere arrependimento no nosso coração. Se nessa tarde, Senhor, se o Senhor me sondar e ver, Senhor, que existe em mim, Senhor, que existe no coração das minhas irmãs, Senhor, é algo, Pai, que às vezes esteja até oculto aos nossos olhos, que pede o nosso avanço. Senhor, gera arrependimento no nosso coração agora, em nome de Jesus. Oh, Senhor, em nome de Jesus. E, Senhor, e que se houverem sentenças que foram pronunciadas contra nós, e que se essas sentenças, ó Deus, têm sido limitadoras da nossa visão, oprimido o nosso território, chamamos a realidade da cruz, que o sangue sobre a nossa mente agora, que o teu sangue passe por todo o nosso território agora, expulsa, Pai, toda a obra do adversário. Ah, Senhor, Colossenses 2,14 diz que o Senhor despojou principados, o Senhor despojou as potestades, e o Senhor o público, e triunfou sobre ele, cruz, Senhor. Tu estás celebrando, Senhor, o dia da nossa vitória nessa tarde. Senhor, o Senhor está fazendo dos principados e das potestades um espetáculo público e dizendo assim, a minha filha, ela chegou no território que eu tenho reservado para ela. A minha filha recebeu na cruz do Calvário a autoridade para se apropriar de todo o território, Senhor, e não é pela metade, porque o Senhor não faz nada pela metade, como o louvor que nós ouvimos aqui. Senhor, o Senhor é Deus de promessas completas, Senhor, de promessas inteiras, ó Deus. E assim nós nos colocamos diante de Ti. Pai, agora nós te pedimos agora que o Senhor repreenda toda seta do maligno, Senhor, todos os agentes do adversário, ó Senhor, que tente, Pai, impedir, Senhor, que essa semente, ela caia num solo fértil nessa hora e venha frutificar. Nós repreendemos, nós, Senhor, jogamos por terra agora e varremos, Senhor, no mundo espiritual, em nome de Jesus, todo estilhaço de guerra, e te pedimos, nos cobre com teu sangue, Senhor, e com a unção do teu Espírito Santo. Tu és o Jeová Sabaô, tu és o Jeová Nissi, tu és o Jeová Rafá, Senhor, tu és aquele que nos cura, e tu és aquele que vai à nossa frente, o Senhor dos exércitos, e que finca a tua bandeira no nosso território, aquele que o Senhor projetou para que nós alcançássemos, e assim nós te agradecemos, porque assim como Jabes, ó Deus, não importa a sentença de dor, Senhor, o que importa é a sentença do Senhor na cruz do Calvário que nos cura, que nos sara e que permite com que nós avancemos em todo o território que o Senhor conquistou para nós. Muito obrigada, Senhor, pelo teu Espírito Santo, por tu falar, ó Deus, Senhor, nos nossos corações, Senhor, porque tu és aquele, Senhor, que opera, Senhor, para a honra e glória do teu santo nome, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Amém? Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Palavra, irmãos, poderosa para a gente nessa tarde. Como que o Senhor desbravou algumas coisas aqui para nós nessa tarde. Isabel, minha amada, como eu louvo o Senhor pela tua vida, quero agradecer por essa dispensação dos céus sobre a tua vida essa tarde. Isabel, ela iniciou essa palavra aqui em casa no sábado, e, meu Deus do céu, eu fui tão... recebi tanto essa palavra, e aí falei, Isabel, vem trazer essa palavra aqui, terço dessa palavra hoje, terço, né? Tantas novidades dos céus, tanta dispensação, sabe, dele, divina, profética, Lu, sobre a tua vida, sobre a nossa vida nessa tarde. Eu quero só louvar a Deus pelo teu nome, pela tua vida, Isabel, por ele te trazer na terra nessa tarde,
para você despejar sobre nós a quebra dessas sentenças sobre a nossa vida. Sentenças que a gente se agarrou, e cada uma que sabe tem a sua história. Sentenças que a gente. Eu estava imaginando, eu estava aqui o tempo todo pensando e falando, meu Deus, quantas coisas a gente fala, e o Senhor estava lembrando, trazendo algumas lembranças queridas. Deixa eu falar uma coisa para vocês. Eu estou no patamar. Não! Todas nós, uma hora falamos, pensamos, dizemos aquilo que não era nem para sair da nossa boca, que Satanás está do lado e ele está ouvindo. São sentenças mesmo que a gente joga e a gente tem que ir lá e recolher. E eu estava aqui pensando, meu Deus, quanta coisa! Ou algumas coisas eu preciso recolher nessa tarde. Pelo menos uma coisa o Senhor trouxe na minha mente, que eu falei, não, eu não aceito não, esse território é meu. Esse território é meu. É para minha casa, é para minha vida, é para minha história, é para o meu ministério. Não aceito, não. Sentença quebrada. Sentença quebrada em Efésios 2:14, em Marcos 11:24. Então, queridas, eu tenho certeza que assim como o Senhor falou o meu coração, e assim como o Senhor trouxe algumas sentenças declaradas, né? Uma, pelo menos, pela minha boca, hoje eu estou indo lá e buscando, porque é minha. É minha e eu não abro mão desse território, viu? Eu não abro mão desse território. Quero abrir aqui essa palavra. Nós temos ainda alguns minutinhos, pouquíssimos minutinhos, mas eu quero deixar aqui. Não vamos parar de gravar agora. Espera aí, rapidinho.